Bom dia, aqui quem fala é João Caetano, nós estamos aqui no escritório da Geofusion na Vila Olímpia, em São Paulo. Estamos aqui eu, Cláudio Dapoian, nosso homem de marketing que organizou esse evento. E hoje a gente vai apresentar algumas metodologias de análise para você estudar mercados de moda, estudar mercados para cosméticos. E vou começar apenas para quem ainda não conhece a Geofusion. Cada vez menos pessoas conhecem a Geofusion. Nós temos aí uma diversidade grande de clientes e a utilidade do nosso sistema e das nossas informações é bastante vasta. O que hoje nós vamos fazer vai ser concentrar a ótica nesses benefícios. E se alguém quiser participar em algum momento, não tem nenhum script que impeça, que deixe a gente amarrado a uma apresentação. E eu queria aproveitar a presença de todos aí que logaram, que estão conosco, para contar com a contribuição de vocês. Então esse é o nosso site e o nosso principal produto é o OneMaps, que é justamente o acesso ao OneMaps, que é o benefício que os nossos clientes têm. Eu vou logar agora na ferramenta OneMaps, que está hospedada nos servidores da Amazon. Não é necessário instalar esse software em nenhuma máquina, você pode acessá-lo de qualquer lugar. Então eu estou entrando com a minha senha aqui. Eu já tinha logado em outro computador, estou só derrubando. Isso aqui é uma das ferramentas de segurança para impedir o compartilhamento da senha. E esse é o ambiente do OnMaps. Vocês estão vendo aqui um mapa do Brasil, que é um mapa muito parecido com o do Google. Na verdade, nós adquirimos o mapa do mesmo fornecedor. Eu também achava isso antes, que o mapa era do Google. Na verdade, não é. Existe uma empresa que digitaliza mapas de cidades de todo o Brasil e diversas empresas compram esses mapas. Nós somos uma delas, o Google é outra. Vou ambientar vocês um pouco na ferramenta. Existe uma função aqui, um laboratório, porque nós somos, nosso contrato de serviços é um software as a service. Então você não contrata uma ferramenta acabada, mas uma ferramenta em constante evolução. Então nós estamos em tempo agregando funcionalidades novas e novos conteúdos. Então tem aqui um laboratório que vocês vão ver sempre alguma função nova que está em teste com os usuários. A principal característica dessa ferramenta é isso, ela é construída junto com os usuários. Algumas funções estão em teste. Então, se você for agora utilizar, por exemplo, a consulta, vai ter a oportunidade de dizer se gostou dessa função ou não gostou. Vocês verem que, apesar do Facebook já ter copiado o gostei, ele ainda não copiou o não gostei. Então, é uma das coisas proprietárias aí da GeoFusion e poder mandar uma mensagem direto para o desenvolvedor. Isso eu acho que é uma grande diferença. Você vai estar trabalhando com um software em que você vai poder conversar com as pessoas que desenvolvem esse software. Não é uma companhia nos Estados Unidos que já terminou o produto e mandou para cá um CD. É uma ferramenta em constante evolução e conta com a experiência dos usuários para continuar crescendo. São agregados novos dados. Periodicamente você vai ser informado aqui nesse jornalzinho, ele acende quando existem novidades, e aí você vai ter acesso a novas funções. A ajuda e os conteúdos do sistema estão disponíveis online, assim como é possível enviar mensagens para a nossa equipe de suporte, que está disponível para todos os usuários durante o horário comercial, e também alcançá-los em outras formas, como por telefone ou por Skype. Os nossos protocolos de segurança são os mais elevados, afinal de contas o nosso produto é o conjunto de dados que a gente vai usar para fazer as análises agora. E ter segurança de que ninguém entre nesses dados, que ninguém bagunce esses dados, e que os dados dos nossos clientes que foram carregados também sejam mantidos em sigilos, é o porquê da gente ser tão criterioso com a segurança. Agora vamos começar já uma análise. Para falar de moda, eu acho que assim, é uma coisa muito diversa para poder analisar o mercado inteiro do Brasil. Então nós fizemos uma discussão e selecionamos um mercado para direcionar essa análise hoje e a gente vai estudar o mercado de Niterói no Rio de Janeiro. Então eu vou, ao invés de olhar o Brasil inteiro, como às vezes a gente pode fazer para alguns setores, eu vou dar apenas a noção da funcionalidade aqui, colocando, por exemplo, a distribuição da rede Boticário em todo o Brasil. Então aqui a gente está vendo na forma de cluster a presença de boticários em todo o Brasil. É uma forma bem genérica de entender como estão presentes os boticários e por quais critérios provavelmente eles escolheram estar presentes nessas cidades. É possível inferir e compreender qual é a dimensão de mercado que o boticário busca. E que dimensão de mercado é essa? A gente pode perguntar, tudo bem, você já me mostrou que tem 3.466 boticários no Brasil. Agora, me mostre somente aqueles que estiverem a até 250 metros de uma lotérica. Então agora, dos 3.466 boticários, eu quero encontrar só aqueles que estão a 250 metros de uma lotérica, e eu encontrei que praticamente metade dos boticários do Brasil estão até 250 metros de uma lotérica. A pergunta que a gente fez antes foi, qual o tamanho de mercado que o boticário procura?
Ele procura o mesmo tamanho de mercado, pelo menos numa medida muito próxima de uma lotérica. São aqueles centros menores, né? A franquia vai muito bem, a operação é muito boa, então ela não precisa de mercados muito maduros. Ela pode estar em mercados que estão em desenvolvimento, e uma característica boa de desenvolvimento de mercado é a presença de uma lotérica, que começa a formar aquele centrinho que vai ser composto por uma farmácia, uma agência de viagens, uma lavanderia e coisas desse tipo. Essa é uma função de visualização nacional, mas a gente vai focar aqui, para direcionar o nosso tempo, o mercado de Niterói. Uma das primeiras coisas a observar no mercado de Niterói é a característica regional. Uma das formas de ver a característica regional é colorir os municípios pelo tamanho de sua população. Quando a gente visualiza os municípios pelo tamanho de sua população, a gente começa a entender quais são as principais cidades em cada lugar. A gente pode entender essa característica de importância um pouco naquele princípio físico do poder de atração de uma massa, né? Quanto maior massa tiver um corpo, maior poder de atração ele terá sobre os corpos vizinhos. E é assim que funciona. A cidade do Rio de Janeiro é a cidade mais populosa em toda essa região e ela tem um grande poder polarizador em relação aos seus vizinhos, incluindo, inclusive, a Niterói na sua área de influência. Acima a gente vai ver a cidade de Niterói, que é uma principal, de Juiz de Fora, que é a principal cidade de Minas Gerais, próximo do estado do Rio de Janeiro. E depois as mais importantes cidades do Rio de Janeiro, Campo de Goytacazes, Macaé, Petrópolis. As cidades no entorno do Rio de Janeiro, de Duque de Caxias, Nova Iguaçu. Depois Resende, Barra Mansa, Volta Redonda, Angra dos Reis. Essa é a distribuição das cidades de peso no estado. E as cidades menores vão estar em influência dessas cidades maiores. Niterói, apesar de estar sob influência do Rio de Janeiro, também exerce influência sobre suas cidades vizinhas, que são elas aqui, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá. É como se nós estivéssemos olhando daqui, eu vou dar ênfase, por uma região que é a Grande Niterói. Então aqui de perto a gente entende essa região da Grande Niterói. E apesar de Niterói ser mais desenvolvido, a cidade mais populosa é São Gonçalo, é um município maior e muitíssimo populoso. Eles funcionam, a gente vai poder observar agora a densidade demográfica, quer dizer, quantas pessoas moram nos quarteirões. Por quarteirão a gente vai estar olhando a concentração de moradores, e quanto mais escuro, maior a concentração. Eu vou acender aqui a divisão dos municípios, que a gente vai perceber que não existe barreira entre Niterói e São Gonçalo. Eles funcionam integrados. O que impede que eles se integrem mais são algumas barreiras geográficas aqui, que não faz com que essa malha urbana esteja inteiramente integrada. Niterói é uma cidade mais antiga. No tempo em que a cidade do Rio de Janeiro era o Distrito Federal, Niterói era a capital do estado do Rio de Janeiro, que era o estado da Guanabara. Então, Niterói é uma cidade que tem um desenvolvimento especial em termos de qualquer outra cidade importante do Brasil, porque ela já foi a sede de um estado e hoje não é mais. É uma cidade que teve um grande papel em toda a época do Império, da colônia, então ela tem uma história muito forte, a presença do governo federal, do governo estadual ali hoje ainda é muito, muito forte, que faz com que, apesar de ter uma população menor, Niterói tem uma grande hegemonia sobre São Gonçalo. São Gonçalo a gente pode considerar que funciona como uma espécie de transbordamento do crescimento de Niterói, porque é uma cidade que tem a dificuldade em acolher novos moradores, um pouco como o Rio de Janeiro. São muitas montanhas, lagoas, é um terreno acidentado e também uma cidade muito bonita. Quando a gente olha aqui a distribuição da densidade demográfica, a gente vê uma área de altíssima concentração, disparada a maior concentração que está aqui na tela. São Gonçalo é mais populosa, mas é mais distribuída, enquanto Niterói tem uma área de alta concentração, e é nisso que a gente vai direcionar um pouco da nossa análise daqui a pouco, porque essa área representa uma oportunidade de mercado dispar. Niterói possui shopping centers bem desenvolvidos, mas essa área de mercado de rua é muito interessante, e a gente vai enfatizar esse mercado de rua justamente porque ele é um mercado interessante para analisar a presença de marcas de moda e cosméticos, e a gente vai chegar lá. Então, o que é a análise econômica de uma área de interesse? A primeira coisa que nós fizemos foi olhar a área de interesse geral e compreender que Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá funcionam integrados, ainda que a integração entre São Gonçalo e Niterói seja muito maior. Agora, a gente pode compreender a atividade econômica em cada uma dessas cidades. Então, eu vou selecionar primeiro a cidade de São Gonçalo, e nós vamos fazer uma análise geral da cidade de São Gonçalo. A gente vai tirar um retrato dela. Então está aqui a cidade de São Gonçalo, o limite do município de São Gonçalo. A população de São Gonçalo é bem grande. Vocês estão vendo aqui 991 mil pessoas, 315 mil domicílios. A proporção de homens e mulheres, população rural e urbana, a distribuição da população por classe de renda, por faixa etária.
Então você está vendo aqui que a faixa etária que predomina em São Gonçalo é de 35 a 49 anos, seguida da faixa etária de 25 a 34, e depois já vai ser seguida das faixas etárias de 50 a 59 e acima de 60 anos. Já dá para dizer que tem mais de pessoas entre 50 e 59 anos do que de 0 a 9 anos. Então a população de São Gonçalo, como a maior parte da população dos grandes centros urbanos, está envelhecendo. Quando a gente lembra, quem está acompanhando aí os filmes que estão em cartaz no cinema, está saindo um filme agora do Legião Urbana, que é sobre aquela música Somos Tão Jovens, né? Éramos tão jovens, agora estamos ficando adultos e velhos. O Renato Russo não está aqui para cantar a versão atualizada. A gente tem então a população de 0 a 9 anos também presente, e estão contando para nós aí que você vai ter um público jovem, um perfil de jovens famílias na cidade de São Gonçalo, a distribuição dos domicílios por classe de renda, predominando aqui a classe de renda de famílias que ganham entre R$ 465 e R$ 930 por mês, a família toda. Então a gente vê que é um município que, se você for pegar uma parte da população, é uma população ainda pobre, né? Ainda não teve esse privilégio de entrar para a classe C. No entanto, o motor de consumo, o que faz de São Gonçalo um mercado muito interessante, é a segunda faixa em importância, que é a classe B. A grande quantidade de famílias, 67 mil, quase 70 mil domicílios ganhando entre 1.860 e 3.255. Logo acima, a gente tem 30 mil domicílios ganhando de 3.255 a 6.975. E mesmo a classe A2, que percentualmente não está muito representada, em número de domicílios ela é bastante significativa. E aqui embaixo, quando a gente olha a renda nominal, a gente vai entender a quantidade de dinheiro disponível em determinadas classes de renda. Então, a classe de renda que hoje tem mais dinheiro é a classe B2, que é seguida da B1, e depois vai ser seguida pela classe C2. São Gonçalo é um município de classe média baixa, mas muito populoso. Pensa nessas 990 mil pessoas lá. Essas pessoas têm são um drive de consumo muito forte e demandam muitos serviços e produtos de Niterói, funcionando também como mercado para a cidade de Niterói. Então o que a gente vai olhar é que, na realidade, se nós formos olhar ali o mercado de Caraí, que é para onde nós estamos indo, a gente vai ver que essas famílias aqui de São Gonçalo, que ganham de 7 mil a muito mais do que 14 mil, e em média aqui 20 mil de classe A1, vão procurar produtos e serviços sofisticados na cidade de Niterói e poderão ser contadas como público de Niterói. Vamos imaginar que a loja de moda que a gente vai analisar é uma moda mais sofisticada. A exemplo de alguns clientes que a gente tem aqui em Brands, Restock, que tem marcas bastante interessantes. Então, esse público aqui vai procurar esses serviços e produtos em Niterói. A gente pode olhar o potencial de consumo em São Gonçalo, a gente pode olhar o perfil de empresas e empregados em São Gonçalo e entender como está a contratação lá. Então, o setor que mais emprega em São Gonçalo é o setor de serviços, seguido do setor de comércio. E depois tem um grande empregador aqui, que é a indústria, inclusive superando a administração pública. É bem interessante ver isso, a gente vê um grande dinamismo nessa região de São Gonçalo, uma grande quantidade de empregos. Então isso é um motor, a economia está sempre sendo alimentada pelo salário dessas pessoas, é uma massa de consumo muito forte. A gente tem um apanhado de endereços mapeados, são 44 agências bancárias, 258 escolas privadas, 189 escolas públicas, a gente tem 2 shopping centers, a gente tem projetos de shopping center lá, a gente tem um potencial de consumo elevado em todos os aspectos, até porque a população é um motor de potencial de consumo. Agora a gente vai olhar as mesmas informações para Niterói. Então estamos abrindo aqui a cidade de Niterói, e aí vamos tentar manter em mente o que a gente viu um pouco em São Gonçalo para pegar as diferenças. Niterói é uma cidade que está aí pela faixa da metade da população que São Gonçalo. A proporção aqui de homens e mulheres é muito parecida, e agora o que a gente vai poder olhar é justamente a distribuição das faixas etárias, né? Predominando de novo a faixa etária de 35 a 49 anos, que é a faixa etária das pessoas em idade economicamente ativa e no auge da sua renda. Quer dizer, são as pessoas que já estudaram, já estão trabalhando há algum tempo, estão em bons cargos, se elas investiram em negócios, os negócios já estão amadurecendo. Isso representa uma oportunidade de renda muito alta, seguida da população de mais de 60 anos. Quer dizer, a população lá em Niterói é uma população longeva, é uma população que hoje ela tem esse perfil mais adulto e idoso. Você vê que a faixa etária de 25 a 34 anos é a segunda faixa etária, e logo depois vem a de 50 a 59, superando em muito a de 0 a 9 anos e todas as outras. Então a gente vai ver uma população muito adulta em Niterói, o que é ótimo para quando nós estamos falando de moda, né? Então aqui, quando a gente olha a distribuição das classes de renda em Niterói, o peso para as classes que estão na parte superior começa a ficar bem maior.
A gente tem aqui a classe mais representativa, já é a classe B1, logo depois a gente tem a classe B2 e logo depois a gente tem a classe A2, né? E quando a gente olha o perfil de renda das famílias, a gente vê que a renda nominal, que é a quantidade de dinheiro disponível nas classes de renda, está muito forte na parte superior. E é por isso que Niterói vai ser muito legal para a gente abrir nossa loja, porque existem muitas famílias com a renda alta que vão demandar nossos produtos. E aí a gente lembrando um pouquinho, lembra que São Gonçalo tinha lá 44 agências bancárias para uma população de 1 milhão de pessoas, quase? Por metade da população eu tenho mais que o dobro das agências bancárias, porque a agência bancária ela não está lá para as pessoas, mas está lá para o dinheiro. Então a quantidade de dinheiro em Niterói está representada também na quantidade de agências bancárias. O número de escolas privadas em Niterói supera as escolas públicas em Niterói, enquanto em São Gonçalo era o inverso. Isso é de novo um reflexo da demanda por serviços mais sofisticados. Existem mais shopping centers em Niterói, o próprio shopping de Niterói, Plaza Shopping, hoje passa por uma expansão. Você tem uma quantidade de comércio muito maior. E a atividade econômica lá está em serviços, né? Hoje a economia mundial, as economias mais sofisticadas são justamente as economias ligadas a serviços. Inclusive hoje até a China é um país que o PIB de serviços supera o PIB da indústria. Isso é uma característica da evolução da economia chinesa. A gente tem aqui o comércio em Niterói sendo também um grande empregador. E o que é essa característica de comércio em Niterói? É justamente o poder de atração que Niterói tem sobre essas cidades vizinhas de Maricá e Itaboraí. Diversos comércios funcionarão em Niterói de olho nos públicos que estão em Maricá, São Gonçalo e Itaboraí também. Então, é por isso que a atividade comercial lá é tão forte. Ela não está voltada só para a população de Niterói. E aí nós podemos olhar aqui, por exemplo, dados de potencial de consumo para toda a cidade de Niterói. E vamos supor hoje, enfatizar aqui que nós vamos abrir uma loja de moda feminina. Algumas lojas famosas de moda feminina do Brasil começaram em Niterói, como por exemplo a Dress to Kill. Era Dress to Kill, agora é só Dress to. A gente tem aqui a distribuição, o que eu estou olhando? A quantidade de dinheiro que as famílias de toda a cidade de Niterói vão gastar com vestuário na categoria roupa moda feminina. E isso muda completamente quando a gente olhou a distribuição de domicílios, quando a gente olha a distribuição de dinheiro a ser gasto nisso. A ênfase da classe A2 supera lá, quando a gente viu a classe B1, que era a classe mais presente. Logo depois a presença da classe B1 se manifesta, mas a classe A1 também está em terceiro lugar. Então se eu tivesse que lançar uma marca, em termos de dinheiro disponível nesse mercado, eu iria para essa classe. Eu ia fazer uma moda de classe A para a classe B aspiracional. Quer dizer, no dia que a classe B quisesse ter algo de especial, ela viria da minha loja. E no dia que eu fizer a liquidação também. A gente agora para de olhar o mercado tão amplo e a gente pode focar um pouquinho mais no que a gente vai chamar de área de influência, que é onde nós queremos abrir a loja. O Cláudio aqui está do meu lado, ele disse que ele quer abrir a loja em Icaraí porque é onde mora mais gente. E é verdade, ninguém aqui está falando em abrir uma loja na Chapada dos Veadeiros, não tem ninguém lá. Então, onde tem mais gente é geralmente onde está a maior oportunidade. Então, a gente vai direcionar aqui o nosso olhar um pouco mais, com mais de atenção para Icaraí. Vamos olhar a cidade de Niterói com uma amplitude maior e vamos trazer alguns endereços para ajudar a gente a se orientar, né? A gente, quando vai numa cidade do interior, sabe que o centro da cidade é onde tem uma agência do Banco do Brasil. Então eu vou trazer aqui a presença de agências bancárias, só para a gente saber quais são as regiões mais comerciais dessas cidades. Então eu vou marcar todas as agências bancárias aqui. Eu vou deixar em São Gonçalo também um pouco em evidência para a gente olhar até que ponto São Gonçalo começa a formar seu próprio centro. Então, mesmo aqui em São Gonçalo, o centro de São Gonçalo vai seguir esse elemento de estrutura urbana aqui, que é o transporte. Como é uma cidade que vive em função de Rio de Janeiro e Niterói, estar próximo do transporte é muito importante. Então, os pontos de deslocamento das pessoas vão funcionar muito dessa forma. Tem aqui uma linha de trem, deixa eu marcar mais coisas aqui, e nós vamos entender por que essa aglomeração está aqui, por que essa aglomeração de agências bancárias, porque é quando as pessoas que saem para trabalhar voltam para casa e é a oportunidade que elas têm para resolver seus assuntos. Agora a gente volta a ver em Niterói dois grandes centros importantes. Existe algum centro, um subcentro aqui nessa região, que lá em Niterói a gente vai dividir a cidade agora em microáreas, que são recortes próximos de bairros. Existe uma característica bastante acidentada na geografia de Niterói que separa Niterói em duas partes importantes. Essa região central, que nós estamos aqui vendo as agências bancárias, e o que é chamada região oceânica, que é uma região mais próxima das praias, as praias com balneabilidade, porque a maior parte de Niterói está voltada para a Baía de Guanabara, que é bastante poluída.
E se você for ver aqui a região das praias oceânicas, são praias bastante bonitas, muitas casas de uma renda alta. No entanto, não existe atividade comercial lá. O perfil ali é essencialmente residencial e está evidenciado pela baixa quantidade de agências bancárias, que estão todas concentradas no centro de Niterói e nessa região de Caraí, que disputa com o centro a importância econômica. Existem em Niterói alguns shopping centers, então vamos marcar aqui a presença de shopping center em Niterói. E você vê a concentração de shopping centers no centro e nenhum shopping center relevante em Niterói, em Caraí. Se você for lá, você vai ver alguns lugares que vão se chamar de shopping, mas enfim, é mais pelo nome do que pela estrutura que eles oferecem. Tem um outro shopping que está aqui posicionado para essa região das praias oceânicas. E essa é a distribuição de Niterói. Eu vou apagar aqui as agências bancárias, vou deixar os shoppings na tela. E a gente está olhando aqui a densidade demográfica nessa região. E é claro que a densidade demográfica em Caraí é muito grande, né? A gente está vendo muita gente morando ali em Caraí. Mas será que essas pessoas têm dinheiro para consumir? Então a gente pode olhar direto a renda e o perfil de renda das famílias em Niterói. Então eu estou colorindo aqui as regiões de Niterói pela predominância de renda. Então você vê que nós desenhamos essa região chamada Icaraí, pegando até um pedaço muito próximo do centro. Mas a identidade desses públicos com Icaraí é muito maior do que a identidade deles com o centro. Então eu estou olhando que essa região de Icaraí é uma região de predominância de renda alta, seguida pela região de São Francisco. Depois eu vou ter algumas regiões de renda alta no interior de Niterói e altas concentração de renda quando eu estiver falando das praias aqui da região oceânica, porque são aquelas pessoas que moram na beira da praia. Eu vou voltar aqui para Icaraí, que além de renda, Icaraí a gente viu que tem densidade. Então é por isso que em Icaraí a expectativa é que exista lá um grande potencial de consumo na categoria vestuário feminino. E vestuário feminino, da mesma forma, cosméticos também, né? Então está aqui o potencial de vestuário feminino, ele é muito alto em Icaraí. O que me faz crer que os shoppings do centro de Niterói também querem o público de Icaraí. Eles não viveriam só com o centro de Niterói. Então a briga em Niterói é quem está em Icaraí está mais próximo, oferecendo comodidade, e quem está nos shoppings está oferecendo toda a comodidade que o shopping oferece, que é entretenimento, estacionamento. Mas vamos pensar, estacionamento para uma pessoa que já mora no bairro? Então essa é uma oferta que o bairro de Icaraí tem, e a gente vai poder ver as características desse bairro pela presença de diversos endereços comerciais importantes. Por exemplo, essas redes de cuidados pessoais, que são o Boticário, Água de Cheiro. Então vamos olhar a distribuição dessas lojas. Claro que tem as lojas no shopping, e a gente encontra as lojas que estão em Icaraí. A gente pode procurar também redes fast food, né? Onde estão as redes fast food? Você tem as do shopping, e vocês têm diversas em Icaraí. E algumas até em São Francisco aqui. Bombonier, Cacau Show, Copenhagen. A gente vai ter uma grande quantidade aqui em Caraí. Então a gente começa a fazer um desenho dessa área comercial do bairro de Caraí, que a gente viu que é residencial, mas também tem uma característica comercial bastante forte. Eu posso colocar aqui academias, essas redes de estética, Onodera, Oligoflora, Depil. Então a gente começa a entender uma dinâmica aqui no centro de Caraí e comecei a formar uma borda. Olha, eu vou apagar a estética e vocês vão ver que elas vão surgir sempre muito próximas. Quando eu colocar aqui redes de ensino de idiomas, a gente vai ver um comportamento parecido. Eles estão dando uma espécie de volta. Eu vou enfatizar aqui o que a gente está visualizando de longe, em Caraí. De perto a gente consegue ver as marcas. E a gente está vendo aqui é potencial de consumo. Você vê que está todo mundo querendo ficar dentro do potencial de consumo, ninguém quer estar fora. Mas é óbvio que quanto mais próximo do centro do potencial, mais caro é o aluguel, mais difícil é conseguir um imóvel. Então existe muita gente que opera procurando as bordas dessa oportunidade. Nessa tela a gente está vendo a taxa geométrica de crescimento anual, que é, a gente transformou uma taxa de crescimento que foi de 2000 a 2010, a gente anualizou essa taxa. Então as regiões em vermelho são as regiões que estão tendo um crescimento mais acentuado, as regiões em roxo são as regiões que estão tendo um crescimento populacional zero ou negativo. Até na verdade negativo. Esse crescimento populacional negativo é muito dado em regiões comerciais, assim, pela mudança da vocação do imóvel. Claro que a gente já viu que a população ali está envelhecendo, então há menos pessoas a cada ano vão continuar morando naqueles imóveis, e também os imóveis mudam de característica. Eles eram uma casa, agora são um salão de beleza. Vai a zero o número de pessoas que moram ali e cresce no outro lado da rua Roberto Silveira, que é o lado em que a característica residencial ainda está bastante destacada e onde nós estamos tendo um crescimento populacional.
Nesse lado, as redes que procuram estar mais próximas do seu público, que não precisam estar posicionadas em grandes endereços, estão atuando. Então é por isso que cursos de inglês, redes de estética e beleza querem estar próximo do cliente. Eu não preciso ir ao banco para poder valer a pena ir na agência, no meu curso de inglês. Eu tenho que ir no curso de inglês 2, 3 vezes por semana, então é melhor que ele esteja próximo da minha casa. Essa informação a gente pode ver de uma forma objetiva. Quer dizer, antes a gente viu a taxa de crescimento, agora a gente pode ver o número absoluto de novos moradores. Então a gente vê as regiões que realmente vêm perdendo moradores pelo número de novos moradores e as que vêm ganhando quantos novos moradores. Tem um pedaço aqui que está crescendo muito, né? Essa região aqui está muito boa. Vamos entender se essa região é boa mesmo. Vamos acender favelas. Então tem aqui uma marcação de favela bem nesse entorno. Essa região não está marcada como favela, quer dizer, as imediações da favela crescem, enquanto a favela em si, em alguns pontos até encolhe. A gente, quando vê muito crescimento populacional, é sempre bom se perguntar, né? Quem de nós que ganha dinheiro está tendo um monte de filho? Ninguém. Até o Ike Batista só tem 3 filhos. Enquanto na favela, você vê a pessoa não tendo renda nenhuma e tendo vários filhos. Então, quando você vê crescimento populacional, é sempre curioso se perguntar se tem ali alguma característica que pode explicar mais do que as pessoas terem realmente renda e filhos. Eu vou voltar aqui para o incremento populacional, vou desmarcar. E agora a gente já conheceu um pouquinho desse centro. O que eu quero fazer? Eu quero entender que a gente vai abrir uma loja aqui no centro de Niterói, nessa região de Caraí. Só que eu estou preocupado, eu vou abrir a loja aqui e como está a competição nos shopping centers? Então a gente vai voltar para os shoppings e vai estudar os shopping centers um pouco numa análise competitiva. Eu estou querendo entender o que os shoppings trazem de ameaça para mim. Então eu tenho aqui o shopping Niterói Shopping, que é um shopping de 1985, tem 796 vagas de garagem e 160 lojas. Quem está nesse shopping? Será que esse shopping pode ser uma oportunidade para mim ou representar uma ameaça? Então a gente está olhando aqui o mix do shopping, é um shopping forte em moda, tem 46% das operações em moda, mas quais são as marcas de moda que estão lá? E só tem 5 operações de alimentação, alguma coisa está um pouco estranha, né? Você vai lá fazer compras e mal para tomar um café? Então agora a gente vai entrar no mix e vai conhecer as marcas que estão lá. E eu dou aí um sorvete se alguém conhece alguma dessas aqui, porque eu nunca vi nenhuma delas. São marcas muito específicas, só daquela cidade. Quem está lendo Arezo leu errado, é acaso. Então é um shopping de redes locais, é um shopping que para minha rede, que é uma rede nacional, uma rede de grande apelo, não interessa e de certa forma nem ameaça. Agora existe um outro shopping aqui, que é o Bay Market, que é um shopping que tem lojas americanas, Casas Bahia, C&A, McDonald's, um shopping de 1997. E vamos conhecer quais são as operações de moda que estão lá. Então, olha, as operações já mudam muito o perfil do shopping. A característica de moda dele caiu muito, foi para 22% da presença de lojas de moda. Quem está vendo a foto aqui no canto está vendo que ele está colado na Bahia. A Niterói é uma cidade que está sob influência do Rio de Janeiro. E uma das coisas mais importantes que a população de Niterói faz é ir ao Rio de Janeiro trabalhar. Ela pode ir pela ponte Rio-Niterói ou pode pegar a Estação das Barcas, que é do lado desse shopping. Então esse shopping ele funciona para capturando a oportunidade no deslocamento desse público. Quando eu olho as lojas de moda, a minha expectativa realmente não é encontrar grandes redes de moda aqui, porque esse é um público transitório, né? Ninguém compra roupa correndo. Ainda que a C&A esteja lá, ela está lá porque ela oferece preço, ela quer estar próxima desse público. Mas a maior parte das outras lojas, a Camisaria Colombo também tem produtos por bons preços, a Aldeias dos Ventos, que é uma rede um pouco maior, estão lá. Mas eu estou falando de moda feminina, posicionada com alto padrão, não é aqui que eu vou encontrar ameaças. É muito provável que todo mundo esteja no shopping de Niterói. Que é o Plaza Shopping Niterói. Então eu vou entrar no Plaza Shopping e vou fazer uma análise mais detalhada desse shopping. Então é um shopping de 1986, está aqui uma foto dele, já pegando um pedaço dessa expansão nova aqui. O mix de moda, olha, superando 50%, então a gente vai encontrar muita operação de moda lá. E vamos ver quem está lá em moda que pode convergir aí, que pode complicar meu trabalho. Então eu tenho lojas regionais muito boas, a Afghan, Ágata, uma loja nacional excelente, Animale, Cantão, Checklist, Address 2, que é uma loja que começou em Niterói, Enjoy, Folic. Você vê que eu comecei a lista e já encontrei várias lojas boas e se eu seguir olhando aqui vou encontrar Maria Filó, vou encontrar Sacada, Shop 126,
Tá aqui a C&A também, a Coach, Lacoste, Oh Boy. Então, assim, a gente poderia seguir aqui e eu já encontrei que esse é um shopping que está muito bem posicionado em moda. E esse é o shopping que, se a pessoa quiser fazer compras de roupa ou alguma coisa assim, ela pode procurar esse shopping porque ela vai ter diversidade de opções. Agora, eu estava pensando em ficar próximo do público, porque eu quero fazer um atendimento mais intimista com as minhas clientes. Então, eu vou olhar agora o centro de Caraí, essa região de Caraí, já sabendo que esse shopping representa uma ameaça para mim, mas o ponto que eu tenho, o meu interesse é realmente abrir aqui próximo do público. Esse é o perfil de loja que funciona mais para mim. Então, quando a gente olha a rua e olha o mix de shoppings, a gente começa a ver a oferta. A rua não perde nada. A rua tem academias, a rua tem redes de fast food, a rua tem cursos de inglês, uma série de serviços. A rua tem geralmente aluguéis melhores, porque no shopping o aluguel dobra em dezembro. A rua não tem que pagar aluguel percentual. Então, nisso tudo, eu posso gostar de estar na rua e ir pelo perfil da minha loja. Agora, qual o potencial que essa região guarda para a minha loja? Vamos pegar aqui que surgiu um ponto para nós na rua. Tem uma rua lá que é famosa, que é a Coronel Moreira. Moreira, alguma coisa, deixa eu ver o nome dele aqui. Moreira César. Essa é a principal rua de varejo lá. E eu vou pegar aqui um endereço na rua Moreira César, próximo da Lopes Trovão. Isso aqui é uma tremenda esquina lá. Então a gente vai poder abrir um projeto. Eu já criei um projeto. O projeto é quando a gente começa a interferir no sistema, criando novas áreas de desenho e também extraindo informações dessas áreas. Então eu criei um projeto aqui para esse webinar. Um webinar de moda. E eu vou abrir esse projeto, vocês vejam que abriu uma barra de desenho. Primeira coisa que eu vou inserir aqui é o ponto de interesse, a loja que surgiu para mim. Então, loja nova, quem está fazendo esse desenho sou eu. Então, aqui é um ponto comercial. Poderia adicionar uma foto e vou salvar aqui e vou criar essa loja nova. Então, está aqui agora a minha loja nova. Está aqui. E a primeira coisa que eu vou fazer para definir uma área de influência para ela, eu vou dizer o seguinte: eu conheço minhas outras lojas e sei que a melhor parte dos meus clientes vem de até 2,5 km de onde mora a loja. Então, eu vou criar um raio. E vou criar uma área de referência só. Você vai ver que essa área de 2,5 km vai pegar um público bastante interessante aqui de peixes na Baía de Guanabara, os quais eu vou descartar, o centro de Niterói e um pedacinho aqui de São Francisco. Essa é uma área que eu criei só para eu ter uma referência de atração. Em cima dela, eu posso desenhar uma área de influência. Uma área de influência que vai compreender outros bairros que estão fora do raio, mas que estão expostos ao meu mercado também. São pessoas que naturalmente frequentam essa região de Caraí porque é onde estão as opções. Então, por exemplo, eu incorporaria o bairro de São Francisco, a região de São Francisco. E, no entanto, poderia incorporar essa região do Cantagalo e até pedaços aqui do interior da parte mais interna de Niterói. Então, eu vou continuar marcando aqui, criando uma área de influência que acompanha o público de Niterói. Vou criar aqui a minha área de influência. Agora eu já descarto o raio. O raio serviu só para eu ter um parâmetro de atração. Então eu tiro o raio e fico com a minha área de influência. É daqui que eu espero que venham os clientes para essa loja nova. É uma área bem grande, né? É difícil eu esperar que venha tanta gente de tanto lugar para uma loja, mas ainda assim é meu parâmetro mais um dos parâmetros mais assim abrangentes de atração de clientes. Dentro dessa área eu posso passar a conhecer essa área. Então eu vou puxar aqui um perfil de mercado dessa área. E vou fazer uma leitura aqui. Antes a gente fez do município, agora eu vou fazer só desse recorte. Então eu tenho aqui, opa. Ele vai abrir para nós agora todas as informações que a gente viu para o município, para aquele recortezinho que eu fiz. E agora eu capturei uma população de 274 mil pessoas. O perfil até ficou mais enfatizado de pessoas com mais de 60 anos. A distribuição por classe de renda muito forte na parte superior, classe B1, A2 e a B2 também.
e os dados de potencial de consumo que a gente vai olhar aqui na categoria vestuário moda feminina. Então tem 101 milhões de reais disponíveis para a moda feminina, as famílias daquela área vão gastar 101 milhões de reais, e será quanto eu vou ter disponível no meu público-alvo, que é o público A1 e A2 principalmente, e um pedacinho do B2. Então, olha, eu vou ter aqui mais ou menos uns 50 milhões de reais disponíveis na classe A, e aí eu posso pegar um pouquinho da classe B2, porque a minha penetração na classe B1, na realidade, ela é menor. Esse público só compra comigo em algumas ocasiões específicas, então a contribuição dele é menor, e aí eu vou pegar, vamos dizer que eu pegue aqui 30%. Então eu estou olhando para 60 milhões de potencial de consumo no meu público-alvo. E aí eu tenho meu share. Então eu poderia calcular que eu mordo ali um pedacinho desses 60 milhões que justifica a minha loja. Uma loja minha, durante todo o ano, ela tem que vender pelo menos 2 milhões de reais. E diante desse volume de negócio, de dinheiro, eu acho que vale abrir uma loja, porque eu estou numa área razoavelmente próxima da loja, são pessoas que estão expostas àquele ponto, e tem dinheiro suficiente para eu poder contar. Desenhar a área de influência é um momento bastante delicado do uso do All Maps, porque se eu desenhar uma área de influência muito grande, eu vou contar um potencial alto, mas que não existe de fato. E se eu desenhar ela de uma forma muito restrita, eu vou deixar potencial de fora. É por isso que a gente usa critérios de área de influência primária, secundária e terciária. A minha área de influência primária, que eu imagino, é o próprio bairro de Caraí, a própria região de Caraí, que é essa regiãozinha aqui, que é onde eu conto que todo mundo vai vir muito mais para a loja. Então agora eu estou fazendo uma área primária, uma área secundária e poderia fazer uma área terciária, incluindo ali São Gonçalo, por exemplo. Então a gente pode pensar nisso, e eu vou pegar aqui e vou fazer uma seleção nova. Agora eu vou selecionar e vou criar minha área terciária, que é, vou tirar algumas coisas do mapa para ele não ficar muito poluído. E vou selecionar o município de Niterói inteiro e São Gonçalo. Então, minha área mais abrangente é essa área aqui, dos dois municípios juntos, que a gente já entendeu que eles funcionam integrados. Então, é a área terciária. Formei aqui a área terciária. Então, eu vou ter a área primária, o próprio Icaraí, a área secundária, aquela área que eu desenhei, e essa área terciária. E aí, como elas funcionam? Eu vou fazer uma comparação entre cada uma delas. Eu vou comparar a área de influência com a área Icaraí e com a área terciária. Vou colocar essas três áreas em comparação. É óbvio que a área terciária, por incluir mais gente, vai contar muita gente, mas o que eu quero é fazer é uma comparação de perfil. Então, olha, a minha área de influência, aquela que eu desenhei, tem 274 mil habitantes. A área de Caraí tem 149, que é a área primária. E a área terciária tem 1,5 milhão de habitantes. Agora, vamos pegar aqui a distribuição da população por classe de renda. Então, por exemplo, na minha área de influência, a população com mais de 60 anos representa 20% da população. Na área terciária, que é aquela área enorme, ela já cai para 14%. Quando eu chego na minha área primária, ela sobe para 22%. Então, na minha área, eu tenho pessoas mais velhas. Quanto mais próximo da minha loja, mais as pessoas são mais velhas. Já para a população de 35 a 49 anos, a participação percentual é bastante equilibrada. Quando eu pego aqui em domicílios em classe de renda, eu vou ver que na área de influência, a classe A1 representa 9,14%. Na área terciária, a população de classe A1 representa 2,8%. E na minha área primária representa 13%. Então, quanto mais próximo da minha loja, mais representativo é o público. Na classe A2, isso funciona da mesma forma. A classe A2 representa 24% do público do próximo da minha loja, a classe A2 representa 14% na área de influência desenhada e apenas 6% na área de influência total. Então eu sei que eu escolhi a loja bem, porque eu estou muito próximo do meu perfil de público, que são pessoas adultas e mais velhas e com renda. Então isso já serviu para eu fazer um comparativo e ficar à vontade com a seleção da minha área e saber que 60% dos meus clientes vão vir da área mais próxima da minha loja e depois eu vou ganhar algum marginal que venha de áreas mais distantes. Qual é o perfil do público que eu tenho ali? Então a gente viu que, pelas informações que a gente levantou agora, a gente viu que a gente tem um público adulto, mais velho,
A gente tem um público de renda A1 e A2 presente em Caraí. E agora eu sei que eu quero alcançar públicos diferentes. Eu não quero falar só com o público de Caraí. Eu quero poder ter estratégias para me comunicar com, por exemplo, todo esse público aqui da região oceânica. E a gente está vendo aqui pelo Viário que esse público da região oceânica só pode chegar ao centro de Niterói por aqui ou por aqui. Existem apenas dois caminhos que levam ao centro de Niterói, e esse aqui é uma tremenda volta, o sujeito vai ter que pegar ruas estreitas para chegar até aqui, enquanto existe um caminho principal. Então essa é uma rota que seria importante eu colocar outdoor, eu lembrar as pessoas que voltam para casa ou que vão para o centro que eu existo e que minha loja nova está lá, para eu falar com esse público, e também em Niterói, aqui na rodovia, em São Gonçalo, pegando o público de São Gonçalo, um público menor. Eu focaria na rodovia porque meu público é de alta renda, provavelmente perto da ponte Rio-Niterói, para reforçar que toda essa população costuma usar a ponte, então eu vou querer estar ali também, ou na própria ponte Rio-Niterói, lembrando as pessoas da minha loja. E aí são pontos estratégicos para utilizar para a comunicação versus a presença do meu público-alvo. Eu posso também aproveitar que São Gonçalo é uma cidade enorme, e eu não quero falar com a São Gonçalo toda. Eu posso querer ter uma comunicação direta apenas com aquele público de São Gonçalo que me interessa. Então eu vou selecionar o município de São Gonçalo e vou fazer aqui uma ação de marketing direto. Essa ação de marketing direto ela é feita a partir da parceria que a gente tem com a Alphabase, que é a empresa de mailing do Grupo Abril. Então é um mailing super atualizado, um mailing de opt-in, as pessoas concordam em receber ofertas, e bastante perfilado. Quer dizer, a gente vai conseguir selecionar dentro de São Gonçalo, que a Alphabase tem 63 mil prospects que podem ser abordados, a gente vai disparar um e-mail e eu vou selecionar apenas o meu público-alvo, que é um público de mulheres, então sexo feminino, que tem aí de 36 a 60 anos, que gosta de moda. Elas gostam de autoconsumo. Então, por quê? Se tiver alguém lá em São Gonçalo com esse padrão, eu quero pegar. E que gostam de boa vida, né? Porque é uma ocasião de uso de boas roupas. Então, eu vou selecionar dessa forma e também o universo feminino. Então, desses números de 63 mil prospects, quando eu quis impactar por e-mail foi para 27, e quando eu filtrei por sexo, idade e estilo de vida foi para 4.343. Quer dizer, existem 4.343 pessoas que podem ser impactadas em São Gonçalo, e a gente vai ver onde elas moram aqui em São Gonçalo. A distribuição é uma concentração bem grande, justamente na proximidade com Niterói. E está aqui as pessoas que vão receber esse e-mail da minha loja. Então eu consigo transformar São Gonçalo, que apesar da distância, de todas as dificuldades, estaria fora da minha área de influência, eu consigo extrair de São Gonçalo e falar direto com as pessoas que têm interesse para mim. Aquelas que vão gostar do meu produto e vão gostar de saber que eu sei onde elas estão e eu soube chegar até elas. Como são poucas, eu posso preferir mandar uma mala direta, disparar para a casa delas um catálogo com todos os meus produtos, com a minha loja, o nome da gerente que vai atendê-las. Então isso tudo é uma forma que eu tenho até bem barata. Vocês veem que o aluguel dessa lista custa R$ 820 e o processo é o quê? Você não recebe os endereços. Você manda as malas direto para uma agência de correio, a Alphabase manda as etiquetas, é o correio que junta e dispara para a casa das pessoas, porque o interesse da Alphabase é, se essa ação for um sucesso, você contratar de novo esse serviço. Eu posso fazer essa mesma ação, que eu estou fazendo aqui, essa mesma contagem, e trocar. Agora eu quero fazer para o município de Niterói inteiro. Então eu vou olhar quantos prospects em Niterói. Tem 97 mil, quase 98 mil prospects em Niterói, por os quais eu também vou mandar uma mala direta no mesmo perfil. Então, mulheres até 60 anos que gostem de moda, autoconsumo, boa vida e universo feminino. E aí vamos ver quantas mulheres a gente vai, quantos domicílios a gente vai encontrar lá que atendem a isso. Então eu encontrei 7.697 domicílios que vão receber essa mala direta. E aqui está a distribuição deles, né, em Niterói. Uma grande parte. Ó, desses 7 mil, mais da metade está aqui em próprio Icaraí, nessa região de Icaraí. Então, de novo, reforço o que a gente está entendendo. Eu coloquei a loja próximo desse público. Mas como essa região de Icaraí é onde eu vou estar instalado, eu não quero falar só com essas mulheres muito dentro do perfil. Porque essas eu quero falar lá em São Gonçalo, que eu tenho que acertar na mão para ela poder vir até a minha loja. Aqui em Icaraí, eu quero falar com quase todo mundo. Eu quero que todo mundo que tem em algum momento interesse em comprar alguns dos meus artigos saiba que eu estou aqui. Então, para esses eu vou ser mais abrangente. Para esses eu vou mandar um e-mail e vou continuar mandando para mulheres, mas eu vou filtrar só, eu vou aumentar o perfil etário e não vou nem colocar estilo de vida. Eu quero falar com todas as mulheres de Icaraí com essa idade. Eu já sei que é uma renda boa, eu não preciso filtrar mais. Eu quero aumentar os impactos aqui em Icaraí apenas, eu vou fazer uma ação diferenciada.
Eu vou falar com mais gente, eu vou ter mais presença, eu vou trazer mais pessoas para minha loja. Então, eu abri uma loja em Icaraí, eu compreendi a influência que Icaraí tem sobre Niterói, que Niterói tem sobre São Gonçalo, Itaboraí e Maricá, compreendi o perfil dos públicos, consegui atrair pessoas das regiões de influência mais distantes e consegui ter uma presença maciça diante daqueles que estão mais próximos de mim, aqueles que vai ser mais fácil visitar a minha loja, mesmo que por curiosidade. Coloquei minha loja num ponto que é bastante dinâmico, uma vez que eu entendi o comércio do entorno. Poderia mapear clientes. Assim que eu abrir a loja, eu posso fazer um cadastro de clientes e começar a espetar os clientes no mapa, para eu ver de onde eu estou atraindo de fato. Será que aquela ação em São Gonçalo trouxe clientes de São Gonçalo? Eu estou vendo meus clientes de São Gonçalo mapeados aí? Então isso tudo permite que você não só identifique os melhores mercados, e dentro desses mercados, qual o volume de dinheiro que está lá, se justifica abrir essa loja, se dá para brigar e fazer investimentos de marketing, qual é o melhor investimento para falar, aumentar a tua relevância, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, como eu consigo ser visto por tantas pessoas que são meu público-alvo, e depois eu consigo trabalhar a gestão da loja mapeando os clientes que compraram na última temporada, se eu tive repetição de clientes, se eu consegui adicionar novos clientes, se eu consegui trazer clientes de novas regiões. É um pouco disso que a gente queria mostrar, que é análise para moda, que pode ser usada também para abertura de lojas de cosméticos. As lojas de cosméticos, naturalmente, têm uma área de influência bem menor, porque moda tem uma coisa pessoal muito forte, as pessoas gostam do estilo. As pessoas gostam do estilo que está incluído. E cosmético já é uma coisa que vale a pena estar mais próximo, né? A gente pode comprar um sabonete aqui, comprar um batom ali, e tirando uma loja muito específica de cosméticos, em que a gente vai falar aí de uma Sephora, em que as pessoas viajem para poder comprar. Quando eu estou falando dos cosméticos normais, é melhor estar mais próximo da casa dos clientes. Então, talvez eu quebrasse Icaraí em mais pedaços para falar de lojas de cosméticos. Eu não falaria do bairro todo, nem da cidade toda. Eu falaria de partes de Icaraí como meu mercado potencial. A Raquel está perguntando aqui se esse valor inclui a postagem. Não, Raquel. Esse valor só inclui o aluguel da lista, que é a sua mala direta estar lá no correio e eles enviarem essa lista de etiquetas a qual você não tem acesso. A postagem, a impressão das malas diretas correm por sua conta. No disparo de e-mail, não inclui nada. Você manda a arte e eles fazem o disparo de e-mail na hora que você combinar com eles e abrir uma tela lá para acompanhar quem abriu e tudo mais. Se alguém tiver mais alguma dúvida, a gente já encerrou a parte de análise aqui. Dava para ficar abordando outras coisas, como, por exemplo, a presença de trabalhadores durante o dia, que é também uma característica de Icaraí. A gente, apesar de ter focado nossa análise muito em domicílios, a gente pode ver também a presença de trabalhadores durante o dia, e você vê que Icaraí é uma área que tem alta concentração de trabalhadores. Esse dado que a gente está vendo aqui é a presença de população economicamente ativa durante o dia. Então vamos ver aqui a informação de população economicamente ativa durante o dia em Icaraí. Apenas em Icaraí. Que dado é esse? Vocês vão ver, na hora que abrir o relatório vai dar para explicar um pouquinho melhor. Icaraí não é feito só das pessoas que moram, mas tem muita gente que vai para Icaraí trabalhar todos os dias. Então, olha, a população residente de Icaraí, que a gente pode ser contada como inativa, que são aquelas pessoas que são aposentadas, uma dona de casa, são 54.474 pessoas. E ainda vai para lá todo dia 58 mil pessoas que vão para lá trabalhar, que formam um novo mercado de que pode ser acessado também pelas lojas de Icaraí, é o que faz Icaraí interessante. Por quê? Quando a gente olha a população economicamente ativa durante o dia em Icaraí, a gente vê uma presença bastante legal da população nas faixas salariais mais altas, ainda que por Icaraí ser uma região também residencial, eu tenha todas essas pessoas que vão para lá prestar serviços. Então eu tenho as pessoas que ganham de 415 a 830 reais, predominando até. A gente poderia comparar essa informação que a gente teve de Icaraí com o centro de Niterói, que é onde estão os shoppings. Será que os shoppings contam com esse mesmo público de trabalhadores na faixa de renda-alvo que me interessa? Ou eu tenho lá um monte de gente que ganha muito pouco? Então agora eu mudei o lugar de análise do PAD e estou olhando Niterói. Aqui o centro de Niterói tem muito menos gente morando e muito mais gente indo trabalhar. No entanto, o peso das pessoas que vão para lá trabalhar e ganham as faixas salariais mais baixas é muito alto. Né? Eu tenho mais gente ganhando mais em Icaraí do que eu tenho no centro, mesmo que no centro eu tenha quase o dobro de pessoas trabalhando. Porque o centro é um centro antigo, é um centro de escritórios pequenos, de comércio apenas. Então, em Icaraí eu estou melhor também, porque as pessoas que vão trabalhar em Icaraí são profissionais liberais, médicos, advogados, as melhores empresas vão ter escritórios ali. Então, isso faz com que eu esteja numa situação muito boa, escolhendo Icaraí versus o centro. Estou respondendo aqui algumas perguntas. O telemarketing é uma das formas mais assim
delicadas de utilizar o Alphabase, porque você vai ter que contratar uma dessas empresas de contact center mais importantes do Brasil, que tem acordo de confidencialidade, porque a Abril disponibiliza sim o telefone das pessoas, mas esse telefone só pode ser usado uma vez. Se você usar esse telefone para uma outra ação, ela vai te cobrar de novo, porque ela coloca telefones de controle dentro da lista de telefones que ela mandou. Os nossos clientes, em ações mais pontuais, têm usado muito mesmo disparo de e-mail e, nos casos mais delicados e mais sofisticados, o envio de mala direta. A inclusão de lojas é bastante simples até. Eu vou mostrar aqui, a gente tem um campo de importação de dados, em que é possível importar lojas, quer dizer, você quer subir uma base de 200 lojas no Brasil, é uma tabela em Excel com layout combinado conosco, que vão vir todos os dados de endereço da loja, dados de cadastro, quem é o gerente que está lá, qual é o telefone da loja, e depois a gente pode atribuir ainda, colocar 10 atributos específicos que seriam área da loja, volume de vendas, enfim, coisas desse tipo. E tudo isso pode ser visualizado no mapa a partir de uma consulta. Quer ver? Eu vou mostrar aqui uma visualização de clientes mapeados. Imagine que a gente pegou uma base de clientes nossa e subiu para o sistema. Então eu vou pegar aqui e vou mostrar meus clientes que eu joguei no mapa. Imagina que aqui, pensa que é a Ana Maria Braga, né? Ela faz aquele prato na sua frente, mas ela tem outro pronto. Minha loja já está funcionando e já tem vários clientes aqui que eu mapeei. Ó. De onde estão vindo meus clientes? Já comecei a entender meu poder de atração. Muita gente de Icaraí, mas outras pessoas até do centro, especialmente dessa região aqui em que as pessoas moram. Então, no futuro, eu vou poder fazer uma gestão desses pontinhos no mapa e entender se eu estou crescendo em penetração dentro das mesmas regiões ou se eu estou crescendo em expansão. Quer dizer, a minha área de clientes está cada vez vindo gente de outros lugares, isso é muito interessante. Ou se tem algum lugar que me interessa e eu não consigo trazer clientes de lá, eu talvez devesse abrir uma loja aqui e captar se esse mercado sozinho representar potencial para mim. Deixa eu ver aqui, pensar em mais alguma coisa para a gente poder aproveitar esses últimos minutos aqui. Mapeamos clientes, é possível mapear concorrentes também, a gente pode fazer coletas de concorrentes, ou você mesmo pode levantar suas bases de concorrentes. A importação, todos os dados que sobem para o sistema também são exportados do sistema. Então, a gente consegue trabalhar aí todo o ciclo, né? Desde a seleção do ponto, da identificação da oportunidade num nível macro, num nível micro, qual é o ponto, depois as ações de marketing para divulgação da loja e até o mapeamento da base de clientes para acompanhar. Se alguém tiver mais alguma dúvida, a gente tem ainda aí mais um minutinho. Se não tiver, nós vamos encerrar. Eu já queria aproveitar e agradecer a atenção de todo mundo essa manhã. Eu e o Cláudio aqui participamos desse webinar e também ficamos à disposição para qualquer outra dúvida, se quiserem entrar em contato. As imagens criadas são exportadas bem facilmente, tá? Você só clica aqui na impressora e aí você já vai ter um arquivo que pode sair em PDF ou direto na sua impressora. Esses arquivos não estão em alta definição. Para o Maps funcionar com a velocidade que funciona, a gente tem que trabalhar com arquivos em baixa. Então, sei lá, quem quiser imprimir um mapa na parede, é melhor solicitar para a gente gerar uma imagem em alta definição aqui. Mas hoje em dia ninguém mais imprime mapa na parede, né? Nós todos vamos trabalhar com sistemas online. O meu ramal aqui, se você quiser ligar para cá e falar direto comigo, é 3054-0222-11, né? Nós estamos em São Paulo. O meu e-mail é joão.caetano@geofusion.com.br. Obrigado, bom dia e eu fico aí para quem quiser falar mais. Um abraço. Como é que é?